Tudo bom, pessoal? Eu sou o Estevão, aqui do canal Trilhando Negócios. Hoje nós faremos uma entrevista com o Matheus Balmer, que é empresário. Ele é sócio de duas empresas em ramos diferentes e tem muita coisa boa aqui para a gente aprender e as experiências que ele tem para passar para a gente são fenomenais. Fique aí com a gente e roda a vinheta. Tudo bom, pessoal? A gente vai começar o nosso programa de entrevistas aqui do canal Trilhando Negócios. Hoje eu, o Felipe e o Bruno estamos com o Matheus Balmer, que é empresário. Ele é dono de uma empresa chamada Dust Industry, é sócio da Blue Lab, que é uma empresa de tecnologia. Formado pela SPM em administração. E eu queria primeiro agradecer ao Matheus. Obrigado pela disponibilidade aí, Matheus. E pedir para você fazer Imagina. uma apresentação sua, por favor. Tá. Eu sou o Matheus, como o Estevam falou. Obrigado, gente, pelo convite. Eu nunca fui um aluno muito exemplar, nunca fui muito de estudar. Na verdade, engraçado, né? Depois que eu descobri aquilo que eu gostava, eu passei a estudar muito mais aquilo que interessa. Então, eu não vou colocar a culpa no mundo, na escola, no caso, mas, de certa forma, eu acho que o modelo que a gente tem educacional não incentiva muitas pessoas quererem buscar conhecimento. Mas aí eu me formei no colégio e aí, cara, eu vi que eu era um idiota, não que eu tenha evoluído um pouco agora, mas eu era um moleque de 18 anos que não sabia nada e falei, cara, vou ver se eu consigo morar fora. Meu pai sempre incentivou todos os filhos dele a morarem fora, porque meu pai, apesar de ter nascido em Tupã, no interior, sempre foi muito até maluco, imagina, em 1970 não falava nem inglês, nem português direito, e decidiu porque ele conheceu uma menina que trabalhava na embaixada americana, ela falava que os Estados Unidos era legal, ele falou, eu vou pra essa porra aí. E foi. Então a gente tinha muito esse exemplo de morar fora. E eu fui morar na Austrália, porque na Austrália eu podia trabalhar. E eu sempre quis essa independência, sempre busquei isso. Um pouco antes, todo o dinheiro que eu ganhava quando era moleque, meu pai tinha um sítio, eu juntava o dinheiro e eu comprei tudo em gado. Então eu tinha muito essa questão de, pô, quero ganhar dinheiro. No final, depois meu gado acabou se misturando com o gado do meu pai e aí ficou tudo para ele. Mas acho que valeu o aprendizado. Eu morei um ano na Austrália, trabalhei de faxineiro, trabalhei em balada, pegando copo, trabalhei lavando prato, entregando panfleto. O que tinha para trabalhar, eu trabalhava. Catando tomate, empacotando vegetal. E aí eu consegui viajar. Consegui fazer algumas viagens ali por perto. E me abriu muito a cabeça, assim. Quando eu voltei para o Brasil, você acaba amadurecendo, não tem como, né? E acaba se conhecendo melhor. Eu fiz a DM, talvez hoje eu não teria feito a DM, eu teria feito engenharia. Eu acho que uma pessoa, quando ela se forma, vale muito mais a pena se fazer um curso técnico. E, eventualmente, depois, se você for para gestão, aí sim você faz uma pós em gestão, uma pós em administração, qualquer coisa assim. Mas o curso técnico te dá uma capacidade de aprender coisas, meio que um framework de aprendizado muito diferente do que uma faculdade ADM. Enfim, aí, quando eu estava me formando, na faculdade você tem 2 anos que é quase integral e 2 anos à noite. E eu falava, cara, quando eu virar para a noite eu quero estar trabalhando. Dia 1 de janeiro eu quero estar trabalhando. Não consegui dia 1, mas dia 5 eu já estava estagiando na Danone, que foi uma experiência assim excelente. E foi ali que eu começava a ver umas coisas que eu falava assim, cara, isso aqui tá errado. Eu não sei porquê, mas tá errado, né? Então, um dia eu tava... a gente tinha que mudar um freezer de lugar numa loja. E aí, Miguel, liga nesse fornecedor aqui para você alocar, para ele fazer o transporte para você. Eu liguei, o cara falou, R$ 1.500, não lembro quanto que era na época. Aí eu falei, cara, isso é meu salário, né? Falei, pô, se eu conseguir gastar 3 horas do meu dia fazendo esse transporte com a minha Saveiro e economizar esse dinheiro, a empresa já pagou para mim o meu salário, tudo que eu produzir a mais é lucro para a empresa. Vou fazer isso. E uma outra diretora lá de outra área escutou falando isso. Cara, ela acabou comigo. E depois de 2 anos eu descobri o que estava errado. E era eu. Porque a empresa em si, ela não estava errada. A empresa, ela dava lucro. Ela tinha... As pessoas que estavam ali dentro curtiam estar ali dentro, a maioria pelo menos, se envolviam, aquela coisa um pouco mais política e tal. E eu percebi que eu não me encaixava com aquilo. E aí eu saí para abrir um negócio de imóveis. A minha irmã tinha comprado um sofás na Zona Leste. A gente mora na Zona Oeste, né? E não tinha nenhuma fábrica de sofá aqui. E ela avisou para um monte de amiga dela que acabou comprando. Eu falei, pô, tem um negócio bom aí, né? E aí eu comecei a montar esse negócio de sofá. Mas no meio do caminho eu comecei a ir na fábrica do meu pai. Meu pai tinha uma fabriquinha bem pequena.
e descobri que tinha um cara roubando ele. E aquilo me deixou revoltado, porque eu falei, cara, não é nem pelo meu pai. Se ele quer ser roubado, o direito é dele. Porque já tinham me falado, pessoal, eu conhecia todo mundo, eu ia na fábrica, eu me envolvia com o pessoal mesmo. E aí, já tentei falar pra ele, mas ele não quer escutar. Eu falei, bom, se ele quer ser roubado, o direito é dele. Agora, o que não dá é pra esse cara que roubava ser um gerente, ganhava melhor que todo mundo, roubava, e os caras na fábrica ganhavam super mal e estavam ali trabalhando. Eu falei, porra, olha o exemplo que tá sendo dado, né? É um exemplo de roubar é bom. Quem não rouba se fode, tem que trabalhar e se ferra. Eu falei, não posso aceitar. Aí eu me juntei com o cara do almoxarifado, começamos a fazer uma lista de coisas que entravam, fui no financeiro, bati com as notas que saíam e provei pro meu pai primeiro que o cara estava errado. Depois eu fui nos clientes, que eu descobri que ele pegava o dinheiro, e eu descobri que um pagou em cheque para ele. Aí eu fui no banco dele, desse cliente, o cara me deu a microfilmagem do cheque, eu falei, pronto, tenho a prova, porque aí quando você deposita um cheque, você tem que anotar seu nome, né? E o cara anotou o nome dele, já estava roubando tanto tempo que já estava acostumado. Enfim, e aí peguei esse roubo, acabei me afastando do meu projeto de imóveis e meu pai falou, bom, beleza, mandamos o cara embora. Tem uma história engraçada do meu pai mandando embora, mas acho que nem veio o caso. Mas ele mandou embora e aí falou, agora, negão, você vai ter que assumir lá essa unidade. E, cara, não é muito difícil. Alguém bem intencionado, com o mínimo de vontade, substituir alguém que estava roubando, rapidamente a empresa vai bem. Aí depois de 6 meses, eu via meu pai muito de saco cheio, assim. Ele é um cara excepcional em negociação, é um comerciante absurdo de comprar e vender, mas processo, empresa, essa empresa tem certificado, tem um monte de normas para ser seguidas, isso não era o negócio dele. E eu falei, pai, um dia eu cheguei no escritório, ele estava falando no telefone com um cara, ele, você já tomou no cu hoje? Eu não sei o que o cara respondeu, mas imagina, ele falou, não, então vá tomar, e desligou. Eu falei, pai, você tá falando com quem? Um cliente, filha da puta, me pedindo bola. Eu falei, bom, bola eu também concordo que não tem que se pagar pra ninguém, mas eu falei, pai, vamos bater um papo? Eu falei, pô, por que você não para? Você já conseguiu? Porque meu pai sempre poupou muito a vida inteira, tá? Ele sempre teve uma preferência temporal de falar, não, eu prefiro não gastar agora para gastar melhor no futuro. Tá certo que esse futuro nunca vai chegar para ele, porque ele gosta de fazer mesmo, mas ele sempre teve isso, muito forte. Então eu falei, pai, graças a Deus você conseguiu poupar bastante. E engraçado que ele tinha uma visão que eu criticava no começo, que era todo o dinheiro que ele ganhava na empresa, ele tirava de lá e construía galpão. Comprava uma casinha velhinha, pegava 2, 3 pedreiros, fazia o galpãozinho e alugava. E aí, no fim das contas, quando a crise veio, a indústria foi devastada e tudo bem, a empresa dele foi devastada, mas era muito pequena. Então você via uns empresários com umas empresas super bem montadas, cipeiro, aquele cara que faz a cipa, tudo, NR12, e o cara tudo afundando. Eu falei, então para. E ele falou, tá bom. Uma coisa que eu nunca imaginei que ele fosse fazer. E eu acabei assumindo a empresa dele. Nessa eu percebi que... Eu não sei eu não sei o quanto detalhado que é pra contar isso aqui a história, tá? Não, fica à vontade, vai. Eu tô ficando aí. Pode contar aí, Matheus, de boa. Eu encurto, mas nessa eu percebi, depois de um certo tempo, porque isso que eu falo de se conhecer, né? A gente não dá valor, a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece muito bem. Eu fui entendendo que o meu perfil era muito mais de começar coisas, de ver a novidade, de pensar numa melhoria de processo, uma melhoria de produto, mudança de modelo de negócio. E naquela fábrica, em um determinado momento, teriam pessoas muito melhores que eu para tocar. Então, o que eu fiz? Só para resumir ao longo só para concluir essa fábrica, ao longo do tempo, eu peguei 2 funcionários que tinham lá. Eles eram bons, tá? É uma cagada que as pessoas falam também. Esse cara não tem muita vontade, mas se ele virar sócio, pô, ele vai ser sócio, ele vai ter vontade. Esquece isso. Existe um negócio chamado personalidade. Personalidade nasce com a gente. Tem gente que é mais responsável, tem gente que é mais quadradinho, tem gente que é mais expansivo. Você pode dar o dinheiro que for, a pessoa não vai mudar. Ela pode até se esforçar para se adaptar, mas aquilo não vai ser natural. Então eles eram 2 caras muito comprometidos, 2 caras muito bons, assim, com um perfil muito complementar ao meu. E uma época a crise inteira ali de 2012 para frente, até 2018, muito ruim, patinando a vida inteira, e meu pai reclamando, pô, eu não vejo R$1 daquela empresa, eu fiz tudo que eu fiz com aquela empresa. E eu falei, pô, você tem razão. Falei, vou dar uma última tacada. Eu vou transformar esses 2 caras em sócio, nós vamos reduzir o custo, eu vou colocar a empresa, inclusive, eles como sócio direto, porque daí a gente coloca 2 empresas, a gente consegue ficar no simples nas 2, e a gente tenta. E, cara, o modelo deu muito certo. Deu muito certo. Então, hoje a Dustri, só para vocês saberem o que ela faz, ela distribui material, barra de aço.
Só que existe material de aço carbono, que tem um mercado gigantesco, então os caras compram toneladas e toneladas das usinas, armazenam e cortam e vendem para as pessoas. Aí, que é um mercado gigante. Aí você tem o mercado de aço inox também, que é um mercado bem menor que de carbono, mas muito grande. Que é a mesma lógica. O cara guarda lá 4 ou 5 materiais, 10 materiais diferentes, todos em volume grande, em tamanhos, em todos os tamanhos, corta e vende. Volumão, margem baixa. E o que a Dustry faz, ela pega todos os materiais que não têm volume de venda e trabalha com eles. Então a gente tem um volume de material muito maior, uma quantidade de itens diferentes, só que um volume de venda muito menor. Você fala, pô, que merda, né? Então, qual que é o negócio ali? O negócio é que a gente guarda um pedaço de cada um, vamos dizer assim, um bloco de cada um, e cada cliente que me pede, eu transformo ele, eu forjo ele, transformo esse material para entregar para aquele cliente específico. E uma coisa que eu acho interessante, assim, que vale a pena, na minha opinião, posso estar errado, eu acho que tem gente ganhando dinheiro de outras formas, mas para quem não tem muita grana, para quem não tem um capital absurdo que vai montar uma planta super produtiva, é trabalhar com nicho. Vai trabalhar com aquilo que ninguém mexe. Eu já escutei a história de um cara que ele ganha dinheiro com merda. Ele ia nas granjas de frango, pegava todo aquele esterco que sobrava e fazia esterco. E o cara inventou um modelo de negócio que é o seguinte: ele vai na sua granja, faz um contrato com você de 10 anos, implementa um maquinário que tira automaticamente aquele esterco e ele leva embora. Então o esterco é dele, não te dá trabalho. Não sei se ele paga alguma coisinha, ele transforma aquilo lá em adubo e ganha dinheiro. Então o cara começou na mão, na enxadinha ali fazendo. E, quem que vai pensar em trabalhar com cama de frango? Para fazer adubo. Outra coisa que é interessante também, eu falo que tem alguns mercados que você vai ter uma concorrência desleal, e não desleal no mau sentido. Então, sei lá, vamos abrir uma esmalteria, aquela que pinta a unha e faz o sobrancelha, né? Cara, tem muita esposa de pessoas aí que tem dinheiro que abre uma esmalteria. Então ela não precisa dar lucro. E também tem talvez um perfil que não tem nada a ver comigo, mas para que eu vou abrir um negócio desse, sendo que tem vários concorrentes que não precisam dar lucro porque ele não faz aquilo para ganhar o dinheiro? Ou restaurante japonês, cara, tem um monte. A não ser que você seja um mestre, que você entenda daquilo, que você viva aquilo, eu não abriria. Eu ia abrir uma distribuidora de peixe, talvez. Pô, tem um mercado crescendo aqui legal, vou fazer. Porque tudo que as pessoas olham e convivem no dia a dia interessa muito mais, é muito mais glamuroso. Vou abrir uma balada, vou abrir um bar. Eu tentaria sempre olhar pelo caminho de trás, né? Pô, quem que fornece tal coisa para esse cara? Enfim, e hoje em dia, então, a Dustry tem os 2 sócios. A gente se dá muito bem. É uma coisa também que meu pai falava, sócio é uma cagada, tal. Eu acho que depende do seu perfil. Pro perfil dele eu concordo, ele é um cara muito centralizador, muito autoritário, também trabalha todo dia, não tá nem aí. Então, para ele, talvez eu acho que não fizesse sentido. Mas se você conhece pessoas honestas, e aí, cara, o princípio é tipo um casamento. Sociedade é tipo casamento. Ou você confia muito na pessoa, ou você toma na cabeça. E eu já tive, nesse meio do caminho, na fábrica, eu tive 2 histórias aí, uma até bem recente, que aconteceu comigo, que eu fui ajudar uma pessoa e no final acabei tomando na cabeça. Enfim, mas eu acho que achar sócios bons que se complementam, e aí tem muito de entender o perfil, cara. Às vezes não é porque o cara é bom e a gente é igual, os dois são muito bons de falar, muito bom de interagir com as pessoas, mas não se complementam e fica uma parte faltando. Então, eu acho muito importante essa análise, esse cuidado antes de virar sócio de alguém. Enfim. Eu tenho uma pergunta aqui já. Eu tava falando, primeiro agradeço, tá, Matheus, por você dar essa entrevista pra gente. E eu vi que alguma coisa me chamou a atenção na sua fala, que a galera que tá ali trabalhando, ela não tem um sentimento de dono, né? Não é porque ela vai virar sócio que vai mudar isso. E aí eu puxo um pouco pro lado do intraempreendedorismo, né? Que hoje em dia tem muito isso. Além da pessoa poder empreender, que tem um certo tipo de perfil, precisa ter uma habilidade, não é qualquer um que consegue. Tem aquela pessoa que consegue crescer dentro de uma empresa e ter o sentimento de dono, né? E geralmente esse perfil de pessoa, ele desenvolve dentro da empresa até um certo momento que ele consegue pensar fora da caixinha e falar, eu quero ter um negócio meu. Mas eles meio que se complementam, né? E isso eu tava pensando bastante aqui. Às vezes a galera acha que empreender é só você praticamente lá e abrir uma lojinha. E às vezes não é isso, né? Às vezes você precisa se desenvolver, às vezes você precisa se desenvolver dentro da empresa, fazer ali o sentimento de dono de uma coisa que não está saindo do seu bolso, né? Que não é qualquer coisa que você inovar,
a verba não é sua, então você pode pensar em alguma coisa fora da caixinha com mais facilidade, porque você está dentro de uma empresa, né? E aí você ter esse sentimento de dono e depois você pensar em fazer alguma outra coisa. Isso me chamou a atenção no que você falou, que é muito isso. Se o cara não tem sentimento de dono, não é virando sócio sendo promovido que ele vai melhorar. É quando a gente tá ali no meio que na merda, né? Quando não tem nada ou quando vamos falar assim, na tristeza e na alegria, né? Quando não tem nada ali, se o cara tá batalhando, tá pensando não só no próprio bolso, mas da empresa, isso que faz ele crescer. Eu achei legal você falando isso. E aí eu tenho uma pergunta aqui, cara, que eu enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui. É, na, quantos anos você tinha quando você assumiu? E como foi para você? Acredito, eu não sei a idade, mas como é que foi? Porque foi o primeiro cargo de gestão, né? Você já foi direto pro CEO ali. E como é que foi? Você foi muito, como se fosse assim, subestimado? Conta pra gente como é que foi essa assumir a empresa assim, e com todo mundo, além de ser seu pai, teve alguma crítica, alguma coisa assim? Bom, só um comentário antes. Cara, é uma questão de hábito. Aquele cara que tem aquela cabeça, desculpa, de merda, que fica, não, eu sou pago para apertar esse botão verde, eu vou apertar esse botão verde. Você vai passar o resto da sua vida apertando aquele botão verde e você... Tá bom, você ganha o salário que você merece, você nunca vai ganhar mais dinheiro. Porque você faz aquilo que te pagam para fazer. Se você acha, não, quando eu tiver minha empresa eu vou fazer, esquece. Ou você cria o hábito em qualquer lugar que você for, seja na igreja, seja no clube, seja no seu time de futebol de sábado, de se comprometer, de estar ali, de dar o sangue mesmo, de abrir mão de alguns dias para o negócio acontecer. O meu amigo, esquece, o dia que você abrir uma empresa, você vai se encostar e se der certo, você vai ficar sempre vivendo no mais ou menos. Então, assim, perfeito o que você falou. Cara, para mim, eu acho que uma coisa que foi muita vantagem é que nunca foi uma liderança imposta. Como eu conhecia as pessoas, primeiro que assim, para mim sempre foi muito natural, de novo, a questão de hábito, né? Desde pequeno, eu pensava, não sei desde que idade, para ser sincero, mas eu sempre pensei assim, pô, você tem uma coisa que eu vou gastar 1 minuto para falar para alguém, que para mim não tem esforço nenhum, mas para a pessoa fazer uma diferença gigantesca, cara, eu acho que mereço gastar 1 minuto com aquela pessoa. Então, outra coisa que meus pais sempre me ensinaram. A gente ia na frente da porta do colégio, minha mãe deixava a gente no colégio, e ela ficava esperando. Se eu não desse oi para todos os... Tocou o Skype aqui, desculpa. Se ela não desse bom dia para faxineira, pro pedreiro, pro segurança, para todo mundo do colégio, cara, eu tomava uma comida de rabo absurda. A minha mãe era ela era bem assídua na escola, assim, né? Ela ia bastante na escola lá. O pessoal convidava ela e ela acabava indo, né? Para falar que eu não ia muito bem. Então, ela tinha uma frequência grande ali. E a primeira coisa que ela perguntava o Matheus distratou alguém? O Matheus foi mal educado com algum professor? Não, isso ele é muito educado, isso a gente não tem que reclamar. Mas ele estourou o extintor, mas ele pulou do muro, mas ele fez qualquer cagada. Então, acho que uma preocupação, essa questão de não importar quem que é a pessoa, qual é o cargo dela, eu sempre tive essa proximidade com as pessoas, então isso ajuda muito, cara. Ajuda muito porque eu tava ali junto. Pô, precisava descarregar uma barra, naquela época não tinha maquinário nenhum para descarregar a barra. Eu era o primeiro a descer. E pegar junto com os caras. Então, eu acho que é a simpatia que você cria. E outra coisa, a gente não é nada. E isso quando eu estudei escola austríaca de economia, acho que nem vale a pena a gente entrar nisso agora, esse sentimento, essa verdade veio muito para mim. Cara, a gente é bosta nenhuma. O Bill Gates fez o Windows. Se ele não tivesse existido, o outro teria feito. As pessoas às vezes acham que, não, eu sou foda, eu fiz tal coisa, eu jogo futebol. Cara, a gente é nada. E assim, olha para a humanidade quanto tempo tem. Não sei se vocês acreditam que tem 1000 anos, 5000 anos, não importa. Mas, cara, a gente é nada, a gente é um grão. A gente é um estalo. Então, você se achar muito superior a alguma... Isso é uma cagada. Então, quando você tem humildade, chega nos caras junto, vamos agarrar o que tem que fazer. Eu trabalhava na Forja, eu chegava às 7 junto com os caras. Eu forjava junto com eles, que era a unidade lá da empresa que transforma, que eu falei. Então, porra, isso fez total diferença. Eu nunca tive... Ninguém nunca falou, tá aqui porque é dono, mesmo porque meus pais sempre falaram. Nós somos em 4 filhos, eu sou mais novo. Eu não assumi lá porque eu precisava. Eu assumi lá porque meu pai precisava. Então eu nunca quis trabalhar com meu pai.
Eu sempre quis tocar minhas coisas, tanto que alguém me perguntava nesse começo, porque depois eu fui trabalhar na Blue Lab, tá? Eu já conto da história, mas nesse começo me perguntavam, eu trabalho numa empresa, eu ficava sem graça de falar, trabalho com meu pai, tá? Então, Legal. Respondeu minha pergunta. Obrigado, viu? Pode seguir aí. Não, então a Dustra é isso, cara. Hoje em dia ela é uma empresa que não é muito grande, mas é uma empresa muito rentável. A gente paga lá o aluguel e todo o dinheiro que eu combinei com meu pai, então ele tá feliz também. Ele foi um cara que falou, fecha essa bosta, umas vezes, né? Só me dá trabalho isso aí e tal. Então no modelo novo a gente chegou num modelo muito bom. Outra coisa, como eu coloquei as pessoas que são muito mais conscienciosas, que gostam de tocar operação, que são mais ali no dia a dia, olham para aquilo todo dia, e vão melhorando mais dentro daquilo e não querem ficar inventando toda hora, a empresa está muito melhor hoje. Porque a parte que precisa, preciso ligar para um fornecedor em algum lugar para falar inglês, ou para negociar, ou para buscar uma coisa nova, eu faço bem. E o dia a dia eles fazem muito bem. Então eles são muito mão fechada. Isso eu também sou. Cara, gasto, como fala, igual a unha. Você tem que cortar direto, senão o negócio cresce. E sempre. A primeira coisa eu lembro que eu fiz na empresa quando eu entrei lá, que eu nem estava trabalhando ainda, eu estava fazendo meu plano de negócio, eu fiquei olhando para as contas de telefone e internet que estavam lá, e meu pai, ele não ligava para aquilo. Ele falava, foda-se, o importante é eu vender mais, não é o custo. Eu sempre tive esse viés do custo. Isso é uma coisa também importante de falar. Mas, bom, enfim, no meio do caminho apareceu a Blue Lab, de forma, eu não vou encurtar, eu conheci, uma história louca. O padre que casou meus pais é italiano, ele veio pro Brasil umas vezes, falou, tô vindo com um amigo de um amigo meu aqui da Itália, que é empresário também, vou levar para jantar com vocês. E aí acabou que a gente ia apresentar um amigo do meu pai para ele, esse amigo do meu pai falou, é todo o dinheiro que eu tenho, eu não vou colocar, e eu fui junto, porque eu gostava de conhecer coisa nova. E o cara falou, Matheus, você é um cara novo, legal, por que você não entra? Eu falei, agora não dá, a empresa tá fodida. Eu mal tô tendo dinheiro para fazer alguma coisa. Uma coisa legal também. Empreender, em resumo, é a sua capacidade de levar banho de água fria e voltar pro lugar. Legal. Porque é isso, cara. Eu tomei muito no cu. Você perguntou uma coisa em relação ao meu pai, né? Beleza, se eu quebrasse a empresa, eu não ia morrer de fome, gente. Mas eu tenho um compromisso, assim, imagina, meu pai tocou a empresa por tanto tempo, eu entro e quebro. É inaceitável para mim. É inaceitável, não pelo dinheiro. Até porque eu nunca ganhei dinheiro de lá, no final das contas. Eu ganhava um salarinho, mas era inaceitável porque eu falava assim, cara, não é possível, não tem como, né? Eu tenho que fazer isso aqui tá certo. Minha obrigação. Me sentia responsável por isso. Então, mas, enfim, voltando. E aí eu conheci esses caras, depois de um ano, esses caras voltaram a falar comigo, Matheus, a gente conversou com um monte de gente, mas, né, gostamos de você e tal. E no final eu consegui, a gente virou sócio deles. E aí, caras super técnicos, super bons, até hoje a gente está super bem, o pessoal do Brasil aqui. A empresa está indo também muito legal, uma empresa que tem um potencial de crescer muito, ela já cresceu bastante, a gente atende grandes clientes, e a gente faz nessa empresa robôs de atendimentos, de voz e chat. Mas é engraçado, porque eles são muito bons tecnicamente, mas o que eu inovei mais na empresa, assim, acho que foi o meu maior legado na empresa? O modelo de negócio. Eu olhava para aquela empresa, eu nunca sabia nada, cara, eu mal sabia mexer em celular direito, assim, fui zero à esquerda em TI. Mas eu olhava para aquilo e falava, não, entendo, é um robô que vai ajudar a empresa a reduzir custo e melhorar o atendimento. Beleza. Se eu fosse contratar, daí eles faziam todo o discurso de venda para mim, um discurso apaixonado mesmo, verdadeiro. E eu falava, cara, legal, eu compraria seu produto, mas se é tão bom, se você confia tanto no seu setup, por que você quer me cobrar um setup? Porque é normal do setor, ou era normal no setor de TI, você cobrar um fee, um valor para implementar o projeto. E aí a gente começou a se questionar, e eu comecei a questionar, e olhando sempre do lado do cliente final. Nessa questão do modelo de negócio, tem uma coisa que eu acredito muito, que é assim, ser humano responde a incentivo. Você pode ser um incentivo financeiro, um incentivo religioso, amoroso, não importa qual incentivo, mas a gente responde a incentivo. Então eu falei, como eu vou criar uma cadeia na empresa onde a empresa vai, para ela crescer, ela tem que ser incentivada da forma correta. E hoje a gente tem um modelo de negócio na empresa que isso eu acho uma coisa, sensacional, que é assim, imagina, um robô você pode cobrar de várias maneiras, né? Eu falo, olha, cada interação que o robô faz eu te cobro 1 centavo, não importa. Ou não, cada resposta correta que eu dou, eu cobro. Ou cada usuário, tem, sei lá, 10 pessoas ao mesmo tempo no robô, eu vou cobrar por 10 pessoas. E a gente começou a falar, não, nesse modelo não faz sentido. Então, vamos para o modelo de retenção. Todo mundo que o
o robô atender e reter, resolver o problema, reter, né? Eu cobro. A gente fala, pô, mas e se o cliente rechamar? Se o cliente rechamar, então não dá para cobrar. Então vamos para o modelo de resolução, que é a retenção mais a não ligar em 24 horas pelo mesmo motivo o cliente. Pô, e se o cliente foi atendido, ficou ali meio perdido, não ficou bom? Pô, então vamos para a pesquisa de satisfação. Então hoje o modelo da empresa a gente ganha, a gente não cobra nada. Toda a integração com os sistemas do cliente, colocar no ar, treinar, melhorar, tudo não é cobrado. A gente cobra por... Tem que ter os 3 fatores juntos, tá? Se o cliente foi retido, ou seja, não transferiu para um humano, então não gerou um outro custo para o cliente. Se ele não rechamou e se ele não deu uma nota detratora, uma nota baixa na pesquisa de satisfação, esses 3 casos juntos eu te cobro. Fora isso, eu não cobro nada. Então, olha o incentivo que a gente tem, a gente fica todo dia aqui olhando para dentro da empresa, como é que eu vou fazer o time melhorar, como é que o time vai... E todo mundo trabalha incentivado por isso também. Legal. Então, acho que às vezes a gente fica pensando, só para concluir, a gente fica pensando muito em um negócio diferente, vamos fazer um negócio revolucionário. Cara, às vezes você faz um negócio comum, que seja mais nichado, na minha opinião, Perfeito. mas que você cria um modelo de negócio diferente. Olhando sempre pelo cliente, o viés do cliente. Bacana. Matheus, primeiramente gostaria de te agradecer mais uma vez, sei que seu tempo é corrido. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que é administrar 2 empresas de ramos totalmente distintos? Como que é para você conseguir conciliar isso? É uma coisa que meu pai sempre brigou e com razão, ele fala assim, cara, não dá para você ter um monte de negócio junto, tem que ter um foco. Ele tem razão. Então, o que acontece? Primeira coisa que ajuda, você tem fornecedores que você vai conhecendo nas empresas e que você leva de uma para outra. Então, a pessoa do financeiro é a mesma, que é uma pessoa super de confiança, que está com a gente um tempão, isso ajuda. A pessoa do marketing, que hoje em dia é a mesma. Você tem todo esse equipe que presta serviço para as 2 empresas. O cara do TI, fantástico, ele também é o mesmo. Um cara tem uma história muito legal também, depois um dia, se vocês quiserem falar com ele, é um cara muito bacana. Mas então, você faz isso primeiro. Segundo, eu não toco as 2 empresas, né? A empresa de aço eu participo uma vez por semana, pouco tempo, e o resto todo eu me dedico à Blue Lab, tá? Porque eu tenho esses sócios que tocam muito bem, a gente faz algumas reuniões, algumas dúvidas, mas quem toca são eles. Então eu meio que participo ali dando alguns inputs, ajudando a estruturar, a questionar, porque de novo, também você tem um problema, o cara que é muito de olhar para baixo e querer fazer bem feito, ele também não olha para fora. Então isso que é o legal, isso que eu falo de ter sócios, eles sabem que o que eu vou agregar para eles e eles vão tocar a empresa, exato. Então eu sempre questiono, gente, mas isso aqui tá funcionando? Esse modelo de remuneração do vendedor tá dando certo? Pô, esse cara de vendas não deu certo, então vamos pegar um outro? Então tem essa troca, tá? Mas é isso, e a outra empresa eu tenho sócios muito, muito bons. Hoje em dia ela tem até a sede em Londres, a gente tem outros sócios que tocam a empresa de lá, então a gente toca muito a operação do Brasil, não quer dizer que eu toco toda a empresa. Os caras que estão na empresa hoje, um é formado pelo ITA, e o outro é formado pela Federal do Rio, mestrado não sei aonde, enfim. São caras muito, muito, muito bons. Muito bons, muito bons. É legal que a gente, de maneira geral, eu valorizo muito o que eles têm de bom e eu não tenho, e eles acabam também valorizando o que eu tenho de legal e eles não têm, assim. Isso é muito importante, admiração. Que, de novo, é a mesma coisa do casamento, né? Cara, ou você admira a pessoa que está junto, ou não tem como, não vai ficar. Só uma coisa que eu queria falar sobre a Dustry, eu lembro que uma vez você disse, se eu estiver errado, você me corrige, a gente corta. E você, um dos sócios, ele é um pouco mais operacional, né? Você pegou uma pessoa mais do processo para ficar na parte de sociedade, não é? Que você falou que era um cara que era da fábrica, não era? Que você falou. Na verdade, os 2 caras são da fábrica. O que acontece é que um é um cara que se tivesse estudado lá atrás, trabalhando em multinacional, ele seria no mínimo um CFO de algum lugar, um diretorzão fudido, porque ele tem um perfil absurdamente agressivo, assim, não no sentido mal, no sentido de, porra, ele já, uma época, quando ele era gerente da fábrica, ele ficou sem funcionário nenhum. Ele tocava 5 máquinas ao mesmo tempo, aproveitava o material, sempre tentava pegar o material que, puta, essa ponta de barro vai perder, então eu vou aproveitar para entregar esse pedido. Sempre foi um cara com esse viés, isso que eu falo, né? Ele já tinha todo o viés. Não é que ele virou sócio e mudou. Mas ele é um cara muito mais gerente, ele é um cara muito mais de chamar para si. Ele, tem uma coisa que ele não gosta, ele pega e fala. Ele não tem problema nenhum com conflito, no bom sentido, de falar, tá errado, ponto. Isso aqui tá merda, e critica e tal.
E o outro cara é um cara que tem um talento manual absurdo, cara. Ele toca, ele sabe operar todas as máquinas, ele é um cara muito do bem, é um cara que evita conflito, daí ele não gosta do embate. Mas é um cara, assim, você deu para ele, rapidez e qualidade é na mão dele. Então, por que eu peguei esses dois caras como sócio? Primeiro porque eu tenho uma empatia muito grande com ele, eu gosto muito deles, tá? São pessoas que... E eu tenho uma tendência a gostar de pessoas que são mais, talvez, assim, se empenham nas coisas. Eu tenho essa admiração e acabo gostando dessas pessoas. Então tem esse ponto primeiro. Segundo, que eles são muito bons no que eles fazem. E eles são complementares também, tá? Porque senão poderia começar a ter briga de quem vai fazer o quê. E ali é muito bem separado hoje em dia. Então esse cara da fábrica, inclusive, o que toca as máquinas, ele tá mais... porque o outro cara não é muito... Não gosta muito de financeiro, então ele que olha para o financeiro. Apesar dele não fazer pagamento e tudo, quem olha para a conta, quem vê o que tem sendo pago, é ele. É engraçado, né? Não é porque... eu acho que assim, se a pessoa tem um talento de fazer as coisas rápidas com qualidade, se ela aprender coisas novas, ela vai fazer com rapidez e qualidade também. Então, a gente foi dividindo as coisas, sabe? O que cada um toca. Mas é por isso, são perfis bem diferentes. Bem diferentes. Legal. Uma coisa interessante, você estava falando aí, uma vez eu li isso num livro, e agora está se provando verdade, é que empreender, né, é ter um talento também de você colocar pessoas que fazem uma coisa melhor que você. Então, pô, eu preciso de um cara financeiro, eu não sou bom nisso, né? Então, eu vejo uma pessoa que ela é melhor que eu e eu coloco ela pro meu negócio também, né? Claro, se ela tiver sentimento de dono, tudo. E eu achei interessante você falando isso, que realmente se prova verdade, né? Agora, pensando aqui, né, na parte de burocrática de empreender, né? Porque uma das mensagens que a gente quer passar pro canal, acredito que o Estevão tenha comentado isso, é tirar da cabeça, né, que existe uma vida... que você nasce e estuda naquele modelo padrão da sociedade, né? Tradicional. Faculdade e tal. Não tá errado, quem prefere isso, tudo bem, mas existe alguma coisa fora disso, né? Você mesmo comentou, eu já vi isso em alguns empreendedores, que geralmente essas pessoas que conseguem fazer alguma coisa de empreender, ou sei lá, ser um artista bem-sucedido, é que não se encaixou no modelo tradicional que a gente tem hoje. E aí, pensando nisso, eu queria trazer a sua opinião em relação a como é empreender no Brasil, da parte que eu falo assim, é muito burocrático, a gente vê na televisão falando que tem muito imposto, se você puder dar um overview, eu sei que suas empresas são diferentes, então talvez tenham impostos diferentes, tudo, mas assim, se eu quero empreender hoje, tem como, tá mais fácil depois que saem algumas leis, como é que você vê hoje empreender no Brasil dessa parte burocrática mesmo? Tá. São algumas coisas, né? Primeiro que assim, você tem que entender o seu perfil. Cara, se você é um cara que gosta mais da segurança, que não gosta de arriscar, porque empreender é isso. Empreender é o seguinte, na essência, tá? Você começa a trabalhar, você abre mão de consumir agora para poupar, você poupa um dinheiro e depois você arrisca ele em algum lugar. Então, se a pessoa não tem esse estômago, porque isso pode acabar com casamento, com vida, com família, um monte de coisa. Ah, perdi tudo. Cara, é do jogo. Do jogo. É o que eu falei no começo. Você tem que ter a capacidade de dar a volta por cima e fazer de novo, e de novo, e de novo. E de se animar. E tem gente que não tem isso. Que se abate. Então, cara, eu acho que empreender não é para todo mundo. Meu pai sempre dizia uma frase. Ele falava algumas coisas, né? Primeiro ele falava assim, filho, eu falava, papai, será que a gente faz tal coisa? Filho, quem tem medo de cagar não come, vai pra cima. Então, eu sempre fui incentivado, assim, desde pequeno a fazer isso. Para mim sempre foi muito natural. Outra coisa que ele falava, não vou dar termos aqui certinhos, mas era basicamente o seguinte, filho, se você quer... não é bem assim, tá? Mas eu vou exagerar um pouco. Você quer vender droga, se prostituir, assim, eu vou achar uma merda, mas eu vou te chamar ainda assim. Mas se for funcionário público, puta, eu te deserdo. Cara, porque no final, eu acho uma dó isso. Você tem um incentivo, vamos falar do Brasil, né? Você se forma e você olha para dois mercados. Ou eu posso virar funcionário público, que eu tenho uma segurança, um salário ótimo, nunca vou ser mandado embora e nem preciso performar muito bem. E eu incentivo vários talentos absurdos no Brasil a virarem funcionários públicos, que não produzem nada. Ou eu pego e não produzo nada, não estou querendo falar mal do funcionário público, mas é porque, bom, enfim, é uma outra discussão. Ou você pega
trabalha, junta um dinheiro e arrisca num negócio que pode dar muito errado, porque o Brasil é muito incerto, porque tem um monte de regra que aparece. Sim, tem essa parte, não é fácil. E aí, sem incentivo, de novo, incentivo, o ser humano responde incentivo. Você tem uma galera estudando para concurso público, que poderia estar atendendo o mercado, poderia estar oferecendo produtos, serviços aí, para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, a pergunta, sendo mais objetivo, né? Não é fácil empreender no Brasil. Hoje, meu pai mais velho, que é desse estilo, super de arriscar e tudo, ele fala assim, só um louco abre um CNPJ no Brasil. Cara, é triste isso, é muito triste. Mas vamos agora pro lado bom, tá? Você tem um país que tem um monte de oportunidade, você tem um país onde as coisas tem muita coisa mal feita, você tem o Simples Nacional hoje, você tem a MEI, você tem empresas pequenas, você tem modelos de negócio. Hoje em dia você consegue, eu vou contar uma historinha, inclusive, de um primo do meu sócio, tá? Uhum. Ele era comprador de uma empresa dessa de produto natural, castanha de Pará, castanha de caju, sal rosa do Himalaia, não sei se é tipo da zona cerealista. Uhum. Era uma gigantesca. Sim. Ficou 20 anos lá. Aí ele falou, cara, eu vou começar eu mesmo a comprar e vender na internet. Esse cara, em 2 meses, ele teve que sair da empresa dele, ele teve que pegar a prima, a tia, a sobrinha, contratar todo mundo. Ele tá pirando com a quantidade, com o volume que ele tem de venda. Então, eu não vim aqui falar que é difícil, pode dar errado, saiba disso. Acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é mitigar o risco. É assim, ó. Eu vou falar uma coisa até, talvez não seria muito legal, mas temos que ser sincero. O empresário no Brasil, ele tem que tomar um cuidado antes de empreender. Ele tem que pensar que pode dar errado. Então, assim, se eu vou abrir uma empresa no meu nome, idealmente eu não tenho que ter nada no meu nome. Nenhum apartamento, nada, nenhum imóvel, nada. Eu vou pegar um dinheiro, vou abrir uma empresa e vou colocar ela para operar. Se ela quebrar, o prejuízo depois vem em cima de mim. Pelo menos que eu não tenha nada, porque eu já estou colocando um risco aqui grande nisso aqui. Eu não estou dizendo que é bom ficar devendo, não é? Ninguém quer quebrar. Mas pelo menos você tem uma tranquilidade maior. As pessoas, quando elas vão empreender, começa muito natural. Puta, cara, um dia um amigo meu pediu para fazer um fumo de arguile, fiz aqui para ele, fiz para o outro, de repente eu estou vendendo. E do mesmo jeito que foi, depois eu quebro. Então, eu acho que vale a pessoa parar e planejar isso. Pera, eu vou colocar no meu nome de quem, quanto dinheiro eu tenho, quanto de caixa eu tenho para poder operar isso aqui. Eu tenho crédito, não tenho, então tem uma parte importante. Então, do mesmo jeito que é arriscado, e tudo que tem risco tem um prêmio maior. Sim. E aí, por isso que o pessoal fala, Brasil, as empresas são muito más. Eu falo, meu amigo, você acha que um americano não queria ganhar mais dinheiro? Não, ele é americano, ele não quer ganhar dinheiro, ele ganha só o suficiente. Não, é concorrência. É que aqui é impossível abrir uma empresa. É impossível, mas não é forte, mas é muito difícil abrir uma empresa. Cara, toda a legislação que você tem que ter, CETESB, liberação de poder trabalhar lá, eu nem sei como é que chama, alvará de funcionamento, bombeiro, e nananã. E, cara, aquilo é uma loucura. Aquilo é uma loucura. Se você pegar, um professor nosso, até meio do Estevão falou, se você pegar as pessoas que ficaram ricas, 90% delas, se começassem um negócio igualzinho começaram lá atrás, não estariam ilegais, não começariam, não ficariam nada. Porque lá atrás você montava uma empresa na sua garagem e tudo bem, hoje não. Hoje não. Você tem que ter uma máquina com NR não sei das quantas, 12, você tem que ter um alvará de não sei o quê. Você não empreende. Você não tem dinheiro para fazer isso. Você é proibido de empreender. Então é isso. Então tem muita saída, tem muita coisa boa para ser feita. Eu acho que o mercado digital está bombando. Tem um caminho bom por aí, porque esse cara, ele faz tudo na casa dele. Ele não quer crescer muito de forma inteligente. Eu não acho que ele está sendo idiota, não. Tem que tomar um cuidado. Até o Simples Nacional, ele te incentiva a você crescer até o limite do Simples. Crescer mais que aquilo, o cara já pensa 3 vezes. Porque ou ele dobra de tamanho, ou ele vai ganhar menos dinheiro. Entendi. Olha que incentivo legal, né? Genial. Mas é isso. Então, legal. Vai, mas cuidado. Tá bom. Bom, eu achei bacana isso que você falou do olhar do gestor. Eu sempre pensei nisso, que você ser gestor não é só você estar fechado na casinha, é você saber observar todos aqueles que têm potencial, assim como você fez lá na Dustra. E eu gostaria de saber, essa pandemia tem afetado em alguma coisa no seu negócio? O que tem afetado ou não para você? E como você enxerga o seu negócio após tudo isso? Na fábrica, na indústria, a gente teve um mês que deu uma queda de faturamento, mas foi 30% do que era esperado. Então, primeiro mês de pandemia não deu nada, abril teve essa queda e agora tá vendendo bastante.
a gente sente um pouco as indústrias tentando segurar ao máximo, comprar essas peças, geralmente são peças de reposição de algum processo produtivo. Então, por enquanto, e a gente é pequeno. E um nicho muito... De novo, mercado de nicho. Cara, tem poucos caras que competindo nesse mercado, um mercado super pequeno. Então, eu não tive muito impacto ali, não. Assim, tô super tranquilo em relação ao restante, eu tô muito bem. A gente já vinha... É engraçado, né? Quando você pega ciclo econômico, você vê o seguinte, se você vem de uma crise, as empresas já estão muito magras. As empresas já estão muito saudáveis, muito enxutas. E é como a gente tava. Cara, a gente tava com pouquinha gente ali, bem fechadinho, bem redondinho. Óbvio, um varejo não adiantava nada. O varejo foi por água abaixo. Mas também, quem já estava olhando para o digital, quem já estava mais para frente, até teve ganho com isso, né? Então, não tive muito prejuízo ali, não. Tudo bem controlado. E a gente estava com caixa. Como a gente estuda escola austríaca, a crise era conhecida. Ninguém sabia quando ia vir, ninguém sabia qual seria o tamanho, ninguém sabia qual seria o gatilho. Se eu falar que eu sabia que o coronavírus ia vir, não tinha ideia. Mas se tivesse o coronavírus, sei lá, em 2010, não ia acontecer nada parecido com isso aqui. As pessoas ficam colocando a culpa no coronavírus, óbvio, ele para o comércio, tudo, mas, cara, a gente estava num ciclo, a gente não, nem Brasil, mas os Estados Unidos estavam no pico do ciclo. Então, e vai ter um vídeo sobre isso que é a TASSE, Teoria Austríaca. Legal. Muito bom, cara. Acho que é um negócio que todo mundo deve aplicado conhecer. esse conceito. Obrigado. Pode continuar, Matheus. Imagina. E aí, então, a gente já estava com caixa nessa empresa, prevendo que alguma coisa poderia vir. A Blue Lab, por outro lugar, ela faz atendimento automático, por telefone e por chat. Então, cara, pra gente até melhorou, na verdade. Tem muita empresa buscando com desespero para ter o robô logo, para digitalizar logo, né? Aquela brincadeira, não sei se já ouviram falar, fizeram uma pesquisa, né? Quem foi a pessoa que mais ajudou na digitalização das empresas? O CEO, o Head de Digital ou o coronavírus? Foi o coronavírus. Ele obrigou muita coisa a acontecer. Mas então pra gente não teve muito problema, não. As empresas tiveram que crescer muito, né? Coisas de 6 meses, 8 meses em um mês com o coronavírus. E sobre ter capital de giro, que você falou, foi até uma coisa que eu e os meninos estávamos comentando. Eu vi um outro termo, mas eu não cabe aqui falar, que agora a gente vê quem tem e quem não tem, quem sabe jogar ou não. Tem muita gente que está no topo, mas deve muito. Não tem capital de giro algum, não tem estrutura, ela só sai injetando dinheiro. E aí agora a gente vai ver quem é quem. Porque só vai se manter quem realmente tinha um olhar diferente. O Buffett fala isso, né? Acho que, se não me engano, é ele que fala. Quando a maré baixa, você vê quem tá nadando pelado. Bom, então, já pra gente caminhar pro final, eu só queria, antes de pedir pro Matheus dar um recado aí, ou indicar uma leitura, alguma coisa, o Matheus falou sobre uma frase que eu achei interessante, é sobre o primo do seu sócio, o que você falou que abriu um negócio lá de coisas naturais, Você falou ele é pequeno e não está querendo crescer muito, né, de forma inteligente. Isso é um conceito. Pode falar. Não. Pode. Isso é legal porque é um conceito até sobre alocação de recursos, né? Às vezes as pessoas pensam que quando você está tendo um lucro, tal, você sempre tem que crescer. Mas você tem que ver, né, se aquele lucro é proporcional ou não à despesa que você vai ter, ao custo maior que você vai ter, né? Às vezes o lucro que você tem sendo pequeno, no fim das contas você viu as despesas e tudo mais, não vale a pena crescer, né? Isso é um exemplo até que eu dou do meu pai, que tem uma lojinha aqui, né? Aí eu lembro que eu falava, pai, você tem que crescer, ampliar a loja e tal. Ele falava assim, não, eu não sei, eu não fiz as contas, mas eu acho que se eu crescer muito não vai dar certo, eu vou ter um funcionário, vão me processar, não quero. Cara, ele tava muito certo. Tava totalmente certo, né? Então tem que fazer esse esquema, né? E a gente queria agradecer. Pode falar. Só uma coisa, com lei trabalhista no Brasil é muito louco, porque assim, você não pode baixar o salário de ninguém e para demitir custa um absurdo. Então você vai demitir quando? Quando você está na crise. Então você está indo bem contratando gente, né? Porque você é incentivado a crescer, tal. Que todo mundo quer crescer. Assim, é meio que intrínseco do ser humano querer crescer. Mas se você não tiver esse olhar, você cresce. A hora que você precisa demitir porque você está em queda, você tem que gastar todo o dinheiro, você quebra. Aí não pode baixar salário, mas acabar com os empregos, pode tudo. Falir também o cara, tira do jogo e acaba com o capital e daí entra em milão judicial que vai ficar a máquina 5 anos parada, depreciando, sem ninguém produzir nada com ela. É uma loucura. Mas tem razão, as pessoas têm razão.
E outras vezes o cara também não tem nem estrutura. Ele fala, puta, cara, assim, ó, eu sei comprar e vender. Eu não sei gerenciar. Eu não sei montar um time de RH. Eu não sei, sei lá, de vendas. Eu sei comprar e vender. Então, cara, vai até onde seu braço vai, com 2, 3 pessoas que você confia e fica quieto. E o que ele tá fazendo? Tá ganhando dinheiro, tá certinho. Concordo com você. Matheus, a gente vai encerrar. Então, eu queria pedir, primeiro agradecer você pela entrevista, foi muito boa. Eu Sim. conheço o Matheus, né? A gente fez a pós juntos lá. E com certeza teria muito mais história para falar, mas eu sei que o tempo é curto. Então, eu agradecer você. Você é um cara sensacional aí e que espero que suas empresas continuem dando certo, né? E Sim. sendo aí. A gente queria pedir só para você se despedir, falando sobre, sei lá, alguma frase, algum livro, alguma coisa que você acha que possa incentivar o pessoal, alguma filosofia que você segue para quem quer empreender, alguma coisa assim, alguma mensagem sobre empreendedorismo e antifragilidade, esses tipos de coisa que eu sei que você gosta. E mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, gente. Não, eu só falo o seguinte, cara. Se você é meio clichê falar isso, que você empreende por causa de dinheiro, às vezes não vai dar certo, mas, cara, você tem que ter tesão naquilo que você faz, na sua vida. Porra, eu sei que vocês são cristãos, eu não queria nem falar isso, mas Tranquilo. às vezes você é muito novinho e casa com alguém. Aí você tá com a pessoa há 10 anos e aquilo é um inferno pra sua vida. Eu não vou nem dizer que é certo ou não, mas puta, será que é aquilo? Você deve ter se comprometido antes. Então, na verdade cuidado com o que você compromete. Eu vejo as pessoas, cara, você promete um monte de coisa e depois você para. Pô, você não prometeu que era pro resto da vida? Então não prometa, caralho, não se comprometa. Sim. É muito isso. E também outra, não sei, as pessoas ou elas se retraem muito ou elas se empolgam muito fácil. É isso. Para e pensa, pô, dá legal, vou fazer um negócio, mas será que eu tenho perfil? Será que esse sócio meu é o cara certo para mim se juntar? Eu confio nele? Então, tem muito isso, né? Tem muito da ponderação aqui no empreendedorismo. Quanto que você vai, como você vai, mas também não ficar sem tomar decisão, né? Você tem que planejar, mas também não adianta ficar travado ali. Então, gente, a vida é pouca, é curta, você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu vi muita gente que eu conheci ao longo do tempo mudando de carreira assim de forma absurda. Teve um moleque que eu conheci que ele foi head de um fundo italiano aqui no Brasil e ele descobriu que ele odiava aquilo. E hoje ele trabalha com ISO, com processo que para mim é um negócio que não tem a menor graça, mas ele adora fazer isso. Olha que coragem que ele teve de abrir mão daquilo que era o status, que mostrava para os outros que era legal e foi fazer aquilo que ele gosta. E nem empreender, ele foi fazer aquilo que ele curtia. Então, cara, abraça o que você gosta. No final do dia, e outra, as pessoas também têm medo de empreender, né? Uma coisa, então vamos para a frase que o Estevão pediu para a gente encerrar aqui. Uma coisa que eu sempre pensei, eu falei assim, cara, o meu maior medo é eu chegar com 60 anos de idade, olhar para trás e falei, puta, eu não fiz nada do que eu queria ter arriscado. Eu ficava desesperado. Amigo, vai. Se você é um do seu sonho, faz. Mas eu quebrei, não tem problema nenhum. Se levanta, você não vai morrer. Ninguém vai pegar uma arma e te matar, a não sei que você faça coisa errada. Mas, cara, dentro da empresa, as pessoas, não, mas se eu ficar devendo, minha empresa ficar devendo para alguém, óbvio, você vai tentar não sacanear ninguém, nem fazer isso. Mas, eventualmente, quando vendo para alguém, eu tô cobrando uma margem de lucro porque eu tô assumindo um risco daquele cara. Mas não fique com medo de não fazer. Planeja, mas vai. Não fique travado. Então, a minha frase vou usar a frase do meu pai, quem tem medo de cagar não come. Vai viver, vai ser feliz, vai Perfeito. tentar. Bacana, sensacional. A gente quer agradecer você. Essa entrevista aqui vai ao ar, né? Quando ela for ao ar, já haverão outras entrevistas gravadas. E pedimos aí que vocês que assistiram, gostaram, deixem o like, compartilhem, se inscrevam, ativem notificação e sigam o canal nas outras redes sociais.